Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História, e a gente hoje vai dar prosseguimento aos nossos conteúdos, vamos falar sobre o primeiro reinado. Na aula passada a gente falou sobre o processo, a gente concluiu o processo de independência e hoje a gente começa a conversar sobre esse início de monarquia brasileira. O Brasil independente, ele nasce com marcas do passado, tá? Então isso é muito importante que vocês entendam, muitas questões vão cobrar isso de vocês. Quando a gente pensa assim, um país se tornou independente, a gente pensa imediatamente em rupturas, né? Então, a dominação de Portugal deixou de existir, então, obviamente, agora a gente vai ter um governo brasileiro e tudo vai mudar, nada disso, tá? Apesar da gente não ser mais, nem na teoria nem na prática, né? Obviamente, uma colônia de Portugal, a gente vai ter um chefe de Estado português, por exemplo, né? Que é o herdeiro do trono de Portugal, que nos dominava. Então isso vai ser assim algo muito incômodo para muitas elites brasileiras. Então a gente vai perceber uma elite agrária descontente com essa situação. Pensem comigo, durante, sei lá, séculos de dominação portuguesa. De repente o Brasil se torna independente. Era o momento da elite agrária se empoderar no Brasil. Mas isso não vai acontecer, porque a antiga família que dominava essa colônia agora vai continuar dominando esse país que agora é independente, né? Então, assim, as estruturas políticas não se alteraram na prática, como vocês estão vendo. As estruturas econômicas não vão se alterar também. Percebam, a escravidão ela vai continuar, né? As plantations, né, que são aquelas grandes propriedades rurais, né, onde você tem 4 características obrigatoriamente falando para serem plantations, né? A gente está falando de mão de obra escrava, a gente está falando de latifúndio, a gente está falando de abastecimento do mercado externo e a gente está falando de monocultura. Essas 4 características que configuram esse modelo chamado de plantation ou plantagem vai continuar existindo no Brasil. Então, assim, economicamente, a elite agrária até está satisfeita, porque o Dom Pedro I, iniciando esse período de Brasil independente, ele não vai alterar, né, nas estruturas, ele não vai alterar as estruturas econômicas, então a elite agrária vai continuar tranquila com relação a isso. Porém, politicamente, né, a alteração que deveria ser feita aos olhos da elite agrária não vai ser feita. Tudo bem? Então é importante vocês entenderem que, quando a gente fala de primeiro reinado, vou até colocar aqui no quadro para a gente poder organizar esse pensamento, a gente está falando de 2 forças. Cara, isso aqui é super importante para vocês entenderem o período monárquico brasileiro inteiro, até o final do segundo reinado, tá? Bom, então a gente está falando de imperador, que nesse caso aqui é o Dom Pedro I, tá? E contrário ao imperador, né, assim, desejando um outro modelo de Brasil, a gente vai falar de elite agrária, certo? E aí, né, não tem necessidade da gente nomear. São os grandes proprietários rurais e produtores agrícolas brasileiros. O Dom Pedro I, ele era representado pelo Partido Português, partido político que representava as suas ideias, enquanto que a elite agrária brasileira era representada pelo Partido Brasileiro. É bom que os nomes são autoexplicativos, né? Eu disse a vocês que o Partido Português ele representava os interesses políticos do Dom Pedro I. E que interesses políticos são esses? Dom Pedro I desejava uma monarquia brasileira altamente centralizada, certo? Então a gente vai falar de centralização. Centralização política. E aqui a elite agrária vai desejar uma descentralização política. Bom, são conceitos muito importantes, sabe? É muito importante que vocês dominem esses 2 conceitos aqui,
porque vocês vão trabalhar com isso aqui o tempo inteiro. Os nomes dos partidos políticos, eles vão sofrendo alteração conforme o período monárquico brasileiro avança. Então, de 1822 a 1831, a gente tem o primeiro reinado e, politicamente, os partidos se organizam dessa forma. Quando a gente chegar lá no período regencial, os partidos políticos já vão sofrer alterações. São mais 9 anos, né, de 31 até 40. Quando a gente chegar no segundo reinado, de 40 até 89, são 49 anos de segundo reinado, a gente vai ter novos partidos políticos sofrendo alterações. Então, é importante vocês entenderem, principalmente esses conceitos. Os partidos, eles vão sendo alterados, os nomes vão mudando, partidos vão se fundindo, vão se dividindo, porém, os conceitos vão permanecer. Então, assim, eu tenho uma estratégia para explicar esses conceitos para vocês, que é uma coisa muito simplória, né, mas que funciona bastante em sala de aula, então eu vou replicar aqui. Eu vou usar esse cantinho aqui de quadro para a gente poder trabalhar o conceito de centralização e de descentralização. Olha só, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês, certo? E a partir desse exemplo, a gente vai construindo esses conceitos. Um exemplo de algo que a gente já estudou. Eu vou falar aqui das capitanias hereditárias. É possível que a gente já tenha até falado sobre isso em sala de aula, mas eu vou pecar pelo excesso, certo? Meridiano de Tordesilhas, vocês sabem que eu desenho pessimamente, né? América Portuguesa, capitanias hereditárias. Isso aqui, obviamente, está representando, porque está feio pra cacete, mas tudo bem. Dentro de cada capitania hereditária, eu tenho uma dominação de um proprietário rural que herdou, quer dizer, que ganhou e que vai deixar de herança, né? Aquela capitania ali. O nome desse cara, o título que ele recebe é capitão donatário. Então aqui eu tenho um capitão donatário, aqui eu tenho outro, e assim sucessivamente. Nas 14, é claro que aqui não tem 14, mas nas 14 faixas de terra que eu chamo de capitanias hereditárias. Tudo bem? Então, cada um desses capitães donatários, eles têm esse domínio. Cada um desses capitães donatários, cada um deles cuida da sua própria capitania. Então, assim, seria correto eu dizer que eu tenho um capitão donatário mais importante do que o outro? Não. Cada um tem igual importância dentro de sua capitania. Então, por exemplo, eu não posso dizer que o capitão donatário número 3, ele tem um poder maior do que o capitão donatário número 4 ou número 5. Isso não acontece. Cada um tem um poder igual dentro de sua própria capitania e um não interfere na capitania do outro. Beleza. Isso aqui é criado, né, em 1532, as coisas vão evoluindo, não sei o quê. A gente já viu isso, a gente viu que as capitanias não deram certo, com exceção de 2, São Vicente e Pernambuco, por motivos específicos, blá, blá, blá. Não convém a gente falar disso aqui. O que interessa é que isso aqui não deu certo. E aí o rei de Portugal, ele precisou criar uma nova estratégia para fazer isso aqui funcionar. Essa nova estratégia chama-se Governo Geral de 1546. Aí, o que o rei de Portugal fez? Ele enviou um representante dele para a colônia. Esse cara ficaria na Baía de Todos os Santos, na capitania da Baía de Todos os Santos, mais ou menos aqui no meio, né? E esse cara, ele seria o representante do rei de Portugal aqui no Brasil. Então, o rei não poderia estar aqui, mas alguém que representava o rei estava. Será que agora eu posso dizer que tem alguém na colônia com um poder maior do que os demais? Sim, o governador-geral. O governador-geral, ele tem um poder acima do capitão donatário número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14º. Esse cara, sim, centraliza em torno de si maior poder. O que eu estou trabalhando aqui com vocês? Antes do governo geral ser criado, eu tenho no Brasil uma política o quê? Descentralizada. Ou seja, eu não tenho um centro. Quando eu crio o governo geral,
e ganho um centro de poder, aí eu tenho uma política o quê? Centralizada. Então, só estou assim, dando exemplos de momentos de centralização e de descentralização, exemplos que vocês já conhecem. Na língua portuguesa, o prefixo des, muitas vezes, na maioria das vezes, ele nega o que vem depois. Então, por exemplo, desrespeito não tem respeito, desumano não é humano, né? Sei lá, não me vem nenhum outro exemplo aqui na cabeça, mas vocês já entenderam. Descentralizado não é centralizado, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo da monarquia brasileira, né? O que a gente está aqui trabalhando hoje. Se o Dom Pedro I desejava mandar no Brasil de maneira desmedida, de maneira exagerada, de maneira autoritária, ele queria ser a única esfera possível de poder no Brasil, é claro que ele vai desejar um centro de poder, um centro que ele ocupe. Então ele deseja sim um poder centralizado. Já a elite agrária, que está espalhada pelo Brasil, ela não quer um centro de poder. Ela quer que o poder não esteja centralizado, ela quer que o poder esteja esparramado, assim como ela, para que ela possa ter acesso a esse poder também. Porque enquanto tiver um centro de poder, a elite agrária vai ficar chupando o dedo. Então ela deseja um poder o quê? Descentralizado. Isso casa perfeitamente com o exemplo que eu dei para vocês das capitanias hereditárias. Se o governo geral, ele representa o rei, ele é o centro. Se as elites agrárias representam o quê? Os capitães donatários, eles desejam a descentralização. Então, uma vez que a gente trabalhou esses conceitos aqui, as coisas vão fluir com mais facilidade agora para vocês, tá? Vamos lá para os nossos slides. Eu coloquei o marco temporal aqui para vocês, os 9 anos de primeiro reinado. Foi assim, um reinado bastante curto, né? E aí a gente precisa primeiro trabalhar assim com alguns símbolos e tudo, para que a gente possa também desmistificar muita coisa, né? Essa coisa de que a bandeira do Brasil hoje, porque o verde representa as matas, o amarelo o ouro. Gente, isso é palhaçada, isso é baboseira, que os militares criaram na proclamação da República para dar um tom mais heróico ao Brasil. Nada disso, tá? O verde é porque era da bandeira da família real, quer dizer, da família nobre, a qual o Dom Pedro pertencia, que é a família de Bragança, né? O amarelo, esse losango amarelo aqui, tem a ver com o brasão da família da Dona Leopoldina de Bourbon. Então não tem nada a ver com mata, com ouro, com nada disso, certo? Então, a Dona Leopoldina, imperatriz, esposa do Dom Pedro I, na aula sobre independência a gente falou um pouquinho sobre ela. E aqui a gente tem a sobreposição, né, dessas duas cores. O escudo, ele lembra muito o escudo do tipo inglês, que vai ser uma referência muito forte para Portugal, né? A gente tem aqui, ó, a esfera armilar. A gente falou na aula sobre período joanino, se eu não estou enganada. A gente falou sobre essa questão da esfera armilar ser um grande símbolo da coroa portuguesa. Então você percebe que tem representações da coroa portuguesa o tempo inteiro aqui, porque Dom Pedro, ele é português, ele nem brasileiro é. Né? Então a gente tem a esfera armilar aqui presente, né? Escudos aí das famílias, ramo de tabaco e café dispostos como se fossem louros, né, assim, da vitória. Tabaco e café, século XIX, né? A gente tem aqui no Brasil, são duas culturas bastante importantes para nós. A coroa presente, simbolizando que a gente está falando de uma monarquia, e, obviamente, a cruz da Ordem de Cristo ou da Companhia de Jesus, né? Para a gente mostrar também essa presença da religiosidade cristã católica. Apesar disso, apesar da gente ter essa presença por conta de uma, como eu posso dizer, de uma herança, de uma tradição da coroa portuguesa, né? Assim, ter essa relação com a Igreja Católica, a gente sabe que o Dom Pedro I tinha uma relação com a Igreja bastante conflituosa, né? O Dom Pedro I, ele não era exatamente um homem religioso, né? É claro que ele ia para a igreja toda semana porque era um compromisso social e político que ele precisava ter. Mas o Dom Pedro I, ele era membro da maçonaria, né? E ele não era qualquer membro, ele era o líder da maçonaria no Brasil, ele ocupava o cargo de grão-mestre.
Então, assim, essa relação com a igreja acabava ficando muito maculada, né? Acabava ficando meio, assim, turbulenta por conta, né, da presença dele, da participação dele nessa ordem, que é a maçonaria, enfim. Então, a gente tem a presença aqui por uma questão de tradição mesmo. Vamos seguir. Os aspectos políticos apresentados nesse slide são os que nós já conversamos, né? Então, só para a gente assentar na cabeça, né? A gente trabalha o tempo inteiro falando de primeiro reinado, uma situação conflituosa entre imperador e elite agrária. Cada um desejava para o Brasil um projeto diferente, um projeto que beneficiava cada um desses grupos, né? O Partido Português, uma centralização política. O Partido Brasileiro, uma descentralização política. Partido Português defendendo o imperador, Partido Brasileiro representando aí a elite agrária, certo? A única coisa que eles tinham em comum era o desejo por uma monarquia, porque naquele momento, defender a monarquia significava negar uma república. E quando eu falo em república, eu penso em participação popular. Então, eu não posso dar participação popular, isso na cabeça da elite. Não faz sentido eu dar participação popular num país onde eu tenho o quê? Escravos, né? Escravos não, que de repente os escravos, né, não sendo considerados cidadãos, eles não participariam dessa república, mas os ex-escravos sim. Né? Eu tenho uma quantidade de camadas baixas, né, pobres, muito grande. Então, assim, isso colocaria em risco o projeto elitista de manutenção da escravidão, né, de manutenção da grande propriedade privada nas mãos de poucas pessoas. Então, isso não seria interessante. Aliás, isso não é interessante até hoje, né? Só que hoje não dá para a gente poder pensar num projeto desse em pleno século XXI no Ocidente. Tem gente que pensa, mas a gente tem que sempre defender a participação popular, né? Vamos seguir, então. Bom, isso aqui é super importante, tá? E aí, eu não sei se eu vou pro quadro, não preciso, né? Eu tenho que me desvincular desse negócio de quadro, gente. O que eu ia fazer aqui no quadro? Eu ia rabiscar e ia virar isso aqui. Já tá aqui, Raquel. Pra que você vai pro quadro? Né? Porque você tem esse toque, esse negócio de quadro, tem que me libertar de quadro. Eu vou tentar. O que eu queria mesmo era rabiscar isso aqui tudo, mas acho que eu ia ser mandada embora. Então é melhor não. Vamos lá. Eu disse a vocês que a elite agrária ela tem um projeto para o Brasil. Perfeito. O que ela faz? A independência acontece em setembro de 22, oficialmente, né? Então, em 23, a elite agrária apresenta para o imperador o quê? Estamos elaborando a Constituição Brasileira. E tudo bem a elite agrária elaborar, porque a elite agrária ocupava os cargos no poder legislativo brasileiro. Eram os deputados, né? Eram os ministros, tudo bem, é trabalho deles. Legislar, fazer a legis, ou seja, a lei. E um Brasil independente no século XIX, um país independente no século XIX, ou seja, um país independente no mundo pós-iluminismo, eu tenho que ter Constituição. Eu tenho que ter as regras que vão definir, né, os padrões, né, assim, desse Brasil que está nascendo. E é claro que a elite agrária vai sair correndo, vai fazer uma Constituição que defenda os seus ideais, os seus interesses. Uma Constituição que tem a intenção de criar um Brasil o quê? Descentralizado, politicamente falando, né? Então vamos lá, vamos olhar primeiro esse projeto de Constituição. Eu estou falando projeto porque ele não agradou o Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, de maneira autoritária, exigiu o fechamento dessa Assembleia Constituinte, dessa reunião onde a Constituição estava sendo pronta. O Dom Pedro exigiu o fechamento e disse que aquela Constituição não ia sair do papel por ordem dele e ponto final. Então, de maneira muito autoritária, ele impediu que o Poder Legislativo brasileiro ficasse ali legislando contra os interesses do imperador, né? Então ela não foi proclamada, mas a gente precisa entender que projeto era esse, que desagradou tanto. Esse projeto, ele trazia o voto censitário, ou seja, é claro que o povo não vai votar e vai escolher o imperador. O imperador, ele herda, né, o trono, por questões, assim, hereditárias mesmo. Ele se recebe do pai, né, do rei anterior.
Só que o povo, entre aspas, ele ia votar para escolher o quê? Quem era o ministro, para escolher quem era o presidente de província, que na época é mais ou menos o que a gente chama hoje de governador. O povo brasileiro ele ia votar e escolher os demais políticos. Só que esse voto seria censitário. O que significa voto censitário? Significa que só vota quem tem renda. O pobre, então, ó, está excluído do processo eleitoral. E aí, quando vota só o pobre que tem renda, eu tenho que como eu posso dizer, eu tenho que provar que eu tenho renda. E como é que eu provo que eu tenho renda? Segundo o projeto de Constituição de 23, elaborado pela elite agrária, o cara ia provar que tem renda mostrando a quantidade de mandioca que ele planta. Raquel, tá de sacanagem, não é sério. Isso aqui é Brasil, gente. Isso aqui não é Suíça, tá entendendo? Isso aqui funciona do jeito assim, ó, destrambelhado. Esse é o jeito brasileiro. Vocês não estão vendo? Vocês não assistem jornal, não, gente? O jeito brasileiro é esse. Então, o que acontece? Eu vou medir a renda do cara em alqueires de mandioca. Alqueires é uma unidade de medida agrícola. Mas, Raquel, de onde surgiu isso? Gente, isso é genial. Escuta o que eu vou falar para vocês, olha só. Quem é que plantava uma quantidade absurda de mandioca? Quem tem escravos. Porque a mandioca é a base da alimentação dos escravos. E quem é que tem escravo? Elite agrária. Então a elite agrária dá um jeito destrambelhado, tosco, bizarro, porém genial, para que só ela pudesse fazer parte desse processo eleitoral. É claro que o Dom Pedro I não vai permitir. Por isso ele vai fechar essa Assembleia Constituinte. Porque se a elite agrária garante por essa Constituição que só ela pode votar, é claro que ela ia escolher um modelo descentralizado de Brasil. E o que ia desagradar o imperador. Ao imperador. Então ele simplesmente fechou. Até aqui, acho que vocês estão indo, né? Não sei, eu vou perguntar para o Adriano, tá? Ele vai entender. Não tenho vocês aqui comigo. Bom, como é que o poder político ficaria dividido pela Constituição da Mandioca? Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Vamos lá, legislativo, já falei para vocês, quem legisla, executivo é quem executa, judiciário é quem julga, né? É quem vai cuidar da judis, ou seja, da justiça, né? Qual dos três, quer dizer, agora eu vou ter que ir pro quadro, gente. Desculpa, mas eu vou ter que ir pro quadro. Vou ter que pegar esse negócio aqui que caiu. E vou ter que mostrar um negócio aqui pra vocês. Ai, gente, não é muito mais interessante estudar o século XIX? Fala sério, né? Muito melhor. Olha só. Se liga. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Os três poderes, eles são representados em pé de igualdade, que é para mostrar que eles estão em perfeito equilíbrio, como idealizou o filósofo iluminista Montesquieu, certo? E onde que a elite agrária está aqui? Galera, a elite agrária está aqui. A elite agrária está aqui. Aqui só podia fazer... Tinha que ter concurso público ou então indicação, mas era uma parada assim que a galera tinha que ser intelectual e tal, tinha que ter estudado direito, não sei o quê, né, fora do Brasil de repente. Então, assim, quem é que tinha dinheiro para fazer isso? A elite agrária. Então, a elite agrária acaba estando ali também. O imperador está onde? O imperador está aqui. Mas o imperador, ele é só o chefe do executivo federal. Quem são os, na época, né, os presidentes de província, os governadores, os prefeitos? A elite agrária. Então, a elite agrária está aqui também. Então, assim, você percebe que a elite agrária, ela permeia isso tudo, né? E qual dos três poderes seria, segundo a Constituição de 23, teria a supremacia? O legislativo. O judiciário, como é concurso público, vai que entra alguém que não é elite agrária. É melhor não correr o risco, mas aqui não, era 100% elite agrária. Então era uma forma de garantir. Né? É claro que essa Constituição, que ganhou o nome de Constituição da Mandioca, por conta, né, dessa curiosidade que eu mencionei,
não saiu do papel. E o Dom Pedro I, ele impediu que essa Constituição saísse do papel e imediatamente impôs, outorgou, certo? Outorga é uma imposição constitucional. Então, ele impôs uma Constituição no ano seguinte, em 1824. Aí, essa Constituição, gente, essa sim tinha a cara dele. Essa sim era uma Constituição, o nome já diz, a outorgada, né? Uma Constituição autoritária, que centralizava o poder em suas mãos. E essa Constituição vigorou no Brasil até o final do Império Brasileiro. Até o segundo reinado acabar, a gente tem a Constituição outorgada, né, atuando no Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, uma Constituição que ela saiu do papel. O voto, óbvio, também vai ser censitário, porém, eu vou provar que eu tenho renda a partir de dinheiro, a moeda da época que era o réis, tá? Porque aí pode até entrar a elite agrária, mas também entram os apoiadores do Dom Pedro I. E o modelo de organização do poder é que vai ser o grande diferencial dessa Constituição. Aí eu vou ter que voltar aqui para o quadro para mostrar para vocês que a Constituição de 24, ela trouxe um poder a mais, que é o famoso poder moderador. Pessoal, você repara que o poder moderador, ele é assim representado, acima dos outros, propositalmente. O poder moderador, eu vou definir ele agora para vocês. É o poder pessoal e intransferível do imperador do Brasil. Ou seja, só o imperador tinha acesso a esse poder. E através do poder moderador, o imperador poderia intervir nos demais poderes. Então, uma decisão do legislativo, uma decisão do executivo ou uma decisão do judiciário, o imperador, através do moderador, poderia anular aquela decisão. Poderia se meter, cancelar, anular, destituir do cargo, fazer o que ele quisesse. Ou seja, só quem está aqui em cima é o imperador. E o que acontece? Se só o imperador está ali em cima e esse poder tem a possibilidade de intervir em todos os outros, gente, é como se isso aqui nem existisse. É como se eu só tivesse o poder imperador. Então, eu tenho uma Constituição no Brasil. A primeira Constituição brasileira é absolutamente autoritária. Ela legitima o funcionamento de um absolutismo no Brasil. Gente, o Brasil é muito atrasado, na boa. O absolutismo está ruindo lá no século XVIII. No XIX, ele nasce aqui. Desculpa, eu me empolguei, né? Eu nem falei direito. Ele está ruindo no século XVIII na Europa. E ele nasce no 19 no Brasil. Então, a gente está sempre um pé atrás, né? Vou colocar as canetas aqui de volta e vamos continuar. Acho que a questão das constituições estão ok, né? Vamos lá seguir para a gente ver outros aspectos. A gente já falou dos aspectos políticos, agora a gente precisa falar... Ah, não, eu trouxe uma questãozinha. Eu achei que a gente já fosse pular para os aspectos econômicos. Essa questão é muito boa, que é uma questão simples, rapidinha da gente resolver, mas que mostra muito bem como que isso aparece nos concursos de vocês. Olha só, o enunciado diz assim: a Constituição Imperial Brasileira, promulgada em 24, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial, tais como, ou seja, está falando da Constituição outorgada. Raquel, eu preciso saber as datas? Eu preciso saber que uma foi de 23 e outra foi de 24? Lamento informar, precisa. Precisa saber. Foi mal. Mas tem coisa que vocês têm que saber. Ah, eu tenho que gravar, de tanto fazer questão, de tanto estudar, esse troço já vai estar na tua veia, entendeu? Você não vai precisar gravar, tá? Isso já vai estar naturalmente em você. Então, vamos ver qual é a alternativa que fala das linhas básicas dessa Constituição de 24. A letra A diz assim: equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do imperador e as ordens sociais privilegiadas. Então, vocês acham que os poderes estão em equilíbrio? Só pela palavra equilíbrio já me trouxe um certo desconforto. Por quê? Se eu tenho poder moderador acima dos outros, já não existe equilíbrio. Seria equilibrado se o moderador aparecesse ao lado de todos os outros, assim, em pé de igualdade. Não é o que acontece. Letra B. Ampla participação política de todos os cidadãos. Pessoal, se é voto censitário, não são todos, já estou excluindo. Ah, eu esqueci de mencionar, mas uma coisa meio óbvia, né? As mulheres também não votam, tá? Mas acho que isso é meio óbvio.
com exceção dos escravos. Nem assim, porque é voto censitário, tá? Letra C, predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do poder moderador. Essa alternativa está sorrindo para você. Eu acho que não tem possibilidade dela estar errada, mas vamos ver porque que as outras não estão boas, né? Aliás, a outra, letra D, autonomia das províncias e principalmente dos municípios, reconhecendo-se a formação regionalizada do país. Cara, o tempo inteiro a letra D fala em descentralização, olha só. Quando diz que as províncias e principalmente os municípios têm autonomia, ou seja, as pequenas partes do Brasil têm autonomia, não tem nada tem autonomia, né? Quando ele fala que a formação regionalizada, ou seja, várias regiões participam da política, isso tudo é descentralização. E a gente sabe que não, que a gente está falando de uma centralização. Então, só para a gente confirmar, o gabarito, a letra C mesmo, tá? Acho que deu para vocês sentirem o tom, né? É super tranquila essa questão, mas só para a gente fixar o que a gente conversou. Agora sim, a gente vai falar dos aspectos econômicos, tá? Eu poderia colocar, para definir os aspectos econômicos no Brasil, apenas uma palavra aqui, caos. Ou então, crise, sabe? O Brasil, ele começa um país independente, assim, na lama econômica, certo? Crise econômica fortíssima. E essa crise econômica, ela foi gerada por vários fatores que eu vou apresentar a vocês. Inicialmente, o Brasil ele já começa com dívida, né, gente? Porque Portugal, ele cobra, né, a burguesia portuguesa. Quando a gente falou quando a gente viu aquela aula de independência, eu falei para vocês da Revolução Liberal do Porto, de 1820. Eu mostrei que a burguesia estava no poder em Portugal. O Dom João acabou tendo um poder simbólico, né, depois dessa revolução. E aí a burguesia, ela cobrou, né, uma pesada indenização do governo brasileiro para reconhecer o Brasil independente. E o Brasil teve que pagar. Só que pensa, o Brasil acabou de virar colônia, então ele, opa, virei independente, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu acabei de chegar. É quando você começa no emprego e você tem que trabalhar o primeiro mês inteirinho para depois ganhar o seu salário. Você já é um trabalhador, mas você não tem dinheiro. Você já é um Brasil, um país independente, mas você não tem dinheiro, né? Então ele precisou, o Dom Pedro I precisou contrair empréstimos com a Inglaterra e aí já começou a se endividar, né? A Inglaterra também não dava mole, então tinha assim, juros altíssimos, né? Então por que pediu para a Inglaterra, gente? Porque a gente tinha uma relação com a Inglaterra política e diplomática importante, não era inteligente romper essa relação nesse momento. Bom, então eu já começo falando disso, olha, endividamento externo com a Inglaterra por conta dessas pesadas indenizações. A gente também está passando por um momento de crise das exportações. Nós não temos, durante o primeiro reinado, nenhum produto, nenhuma mercadoria muito lucrativa para exportar. O açúcar já está em decadência, o ouro também, o tabaco está começando, está engatinhando, o café nem engatinhando está ainda. Então a gente tem um momento difícil, economicamente falando, para o Brasil, né? Olhando o Brasil como um agroexportador, como sempre foi, né? Temos grandes gastos militares, porque durante esses 9 anos de primeiro reinado, a gente vai ter 2 conflitos, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente tem uma arrecadação de impostos de importação baixa também, por quê? Porque nós, como a síndrome do colonizado que temos sempre, né, assinamos uma série de tratados desvantajosos para o Brasil. Então isso fez com que a gente importasse, né, mais barato, né, com impostos mais baratos, o que fez com que a nossa economia ruísse. E por que a gente fez isso? Porque diplomaticamente era interessante que todos os países reconhecessem que o Brasil é independente. Então do tipo, a Inglaterra, tu quer que eu reconheça que você é independente? Beleza, então assina esse tratado aqui comigo, dizendo que eu vou ter vantagem na hora de jogar meus produtos aí no seu país, que eu reconheço que você é independente. Então, por conta disso, a gente arrecadou muito pouco, né, cobrando taxas em cima dos produtos que entravam no Brasil, principalmente da Inglaterra. É claro que tudo isso fez com que, inclusive, o Banco do Brasil, criado no período joanino, abrisse falência.
Na aula de período joanino, inclusive, eu disse isso a vocês. O Banco do Brasil que temos hoje em nosso país não é o mesmo, é um banco homônimo, tem o mesmo nome, mas não é o mesmo. Por quê? Porque esse aqui abriu falência, aqui no primeiro reinado, certo? Então esse senhor que está olhando para vocês, o Dom Pedro I, o Pedro de Alcântara, ele teve uma administração péssima, né? O Dom Pedro I, ele tá até, assim, não sei se vocês estão reparando que ele está até um pouco envergonhado, ele teve uma administração, além de autoritária, péssima, assim, ele cuidou economicamente muito mal do Brasil, assim, ele não era muito sagaz na política, ele era não vou dizer que ele era um asno, né, que eu acho que seria um pouco exagero, mas chegava perto, tá? Ele não era um cara intelectualizado, ele não era um cara preparado para isso, sabe? O Dom Pedro I, ele era um cara... Eu achei que eu não ia precisar falar disso, mas eu vou ter que falar, né? O Adriano já está ali atrás fazendo gestos para me desconcentrar, mas eu vou fingir que ele não existe. O Dom Pedro I, ele era um cara, como eu falei para vocês, pouco intelectualizado. Ele era pouco erudito, entendeu? Ele não se preparava, ele não estudava, ele não estava ligado nas coisas que estavam acontecendo, ele não se importava com uma imagem bacana, né? Ele abria a boca, era uma diarreia verbal, né? Ele cuidou muito mal do Brasil mesmo, assim. Durante o primeiro reinado, o Brasil, ele ficou muito mal economicamente, assim, falando, muito por culpa da péssima administração que tivemos. E também, politicamente falando, porque o Dom Pedro, ele era muito autoritário, ele passava por cima do interesse de todos, assim, ele pisava mesmo nas pessoas, ele tinha os seus interesses defendidos até o fim, tanto que o primeiro reinado vai acabar da forma que vocês vão observar, né? Sempre que a gente tem uma gestão política muito autoritária, a gente gera muita impopularidade. E é isso que vai acontecer aqui com o primeiro reinado. Vamos seguir. Falar agora um pouquinho sobre esses conflitos, né? Eu escolhi falar dos conflitos obviamente, de forma cronológica, porque um vai acabar interferindo um pouquinho no outro, né? Não exatamente no conflito em si, mas na mentalidade geral da população. Bom, o que acontece no Nordeste? Para variar em Pernambuco, né? Porque Pernambuco sempre foi um barril de pólvora, né? Quando a gente estuda Brasil colonial, a gente vê vários conflitos aqui, tanto nativistas quanto emancipacionistas que se dão em Pernambuco, né? E no primeiro reinado isso vai se perpetuar, tá? A gente tem essa Confederação do Equador de 1824. O nome Confederação do Equador significa o quê? Significa que Pernambuco desejava montar um país independente a partir, né, dele mesmo, chamado Confederação do Equador. Por que Equador? Porque a linha do Equador passa perto ali da região do Nordeste, né? Então era mais uma questão geográfica. E o nome Confederação, porque Pernambuco inicia, né, esse intento de se tornar independente, mas outros estados nordestinos acabam aderindo à causa também. E aí virou uma confederação, né, uma união de vários estados. E por que Pernambuco desejava se separar do Brasil? Porque a elite pernambucana estava já de saco cheio do autoritarismo do Dom Pedro I, para vocês entenderem o que aconteceu. A gente teve uma eleição para presidente de província em Pernambuco. E o cara que venceu não agradou o imperador. O Dom Pedro I, então, ele simplesmente, na maior cara de pau, ele cancelou as eleições, impediu que o candidato eleito tomasse posse, né, para ser assim, governador, né, o presidente de província de Pernambuco, e colocou alguém de sua confiança no lugar. Então ele interviu no funcionamento da democracia, o que é absolutamente ilegal, né? E deixou o pessoal de Pernambuco muito, muito irado, sabe? Então assim, eu trouxe até o nome da galera aqui para vocês, né? Foi eleito para esse cargo de presidente de província Manuel Carvalho Paz de Andrade, mas Dom Pedro impediu e colocou outro em seu lugar, que era do Partido Português. O cara eleito era do Partido Brasileiro, obviamente. Então, o pessoal, cara de Pernambuco, ficou com muita raiva e resolveu fazer um país independente, né? Economicamente também a coisa já não ia bem e tal, então isso já dava uma certa irritada. A Constituição outorgada tinha acabado de sair, o pessoal estava meio assim, sabe? O Dom Pedro I já estava bastante impopular. Então isso começa em Pernambuco e depois vem Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então
todas essas províncias brasileiras unidas querendo a independência, né? O movimento foi liderado por uma elite intelectual, tá? Mas contou com apoio popular também. Revoltosos defendiam o quê? Uma república e o fim da escravidão, né? Raquel, não entendi nada. Se a elite agrária participa da Confederação do Equador e a elite agrária tem escravos, como pode essa elite agrária defender uma revolução que vai contar com o fim da escravidão? Pessoal, essa elite agrária pernambucana, nordestina, já estava decadente há muito tempo, né? Então, assim, estava muito caro comprar escravos, sabe? Conforme os anos vão passando e a Inglaterra vai pressionando para o fim da escravidão, os escravos vão ficando cada vez mais caros. E essa elite já estava ligada que era muito mais interessante você ter uma abolição da escravidão, economicamente falando. E de fato era. Por quê? Porque eles estão mal, né? Eles já não estão com grana para comprar novos escravos, para fazer as paradas darem mais certo. E é claro que a gente também não pode desprezar a influência dessa elite intelectual, explicando para a galera que, por exemplo, para um país se industrializar, ele precisa abandonar a escravidão. Por quê? Porque escravo não tem salário. Então, escravo não compra. Se a maioria da população não tem poder de compra, para que eu vou ter indústria? Eu vou vender para quem as mercadorias industrializadas? Então essa elite intelectual acabou influenciando essa elite agrária. E também para poder contar com o apoio popular, os caras iam ter que defender o fim da escravidão, né? Então era mais vantajoso assim. O movimento foi muito reprimido pelas forças imperiais e, obviamente, a Confederação do Equador não deu certo. Só que quando eu digo que foi reprimido pelas forças imperiais, eu estou querendo dizer, pessoal, que Dom Pedro I mandou que 2 líderes dessa revolta fossem fuzilados em praça pública. Até aí, assim, né? É meio, pô, assim... exagerado, mas tudo bem, isso acontecia à beça. Só que se eu disser para vocês que esses 2 líderes da Confederação do Equador que foram fuzilados em praça pública eram membros da Igreja Católica, são padres. É o Frei Caneca e o Padre Mororó. Esses 2 fuzilados em praça pública, 2 sacerdotes, ou seja, o povo ficou aterrorizado com tamanha... assim como eu posso dizer, com tamanha violência, né? Um outro cara que fazia parte também, que era também um líder, que era o jornalista Cipriano Barato, ele só foi preso mesmo. Então você percebe que o Dom Pedro queria chocar o povo, porque pegou quem tinha acesso ao povo para fuzilar. É aquela coisa da morte exemplar que a gente conversou lá na nossa aula de Inconfidência Mineira, né? Bom, a população assustadíssima, né, com a tal crueldade com a qual esse movimento foi reprimido, né? Então, a Confederação do Equador é importante a gente enxergá-la como a insatisfação da elite agrária e assim, o início de uma impopularidade do Dom Pedro I, certo? Vamos seguir, falar agora da Guerra da Cisplatina. Ah, não, antes, eu mostrei aqui para vocês, assim, a gente tem aqui as 4 províncias, né? E no finalzinho Alagoas se assanha e diz que quer fazer parte, mas não dá mais muito tempo. Já está mais ou menos no final aí, né? Assim, no momento que o movimento foi reprimido. Agora, essa seria a bandeira da Confederação do Equador. A gente tem algumas coisas aqui que a gente precisa conversar, né? Como a gente tem liderança de clérigos, né? De membros aí da Igreja Católica, de sacerdotes, a gente tem, obviamente, aqui, ó, a gente tem a cruz, que representa isso, né? A gente tem aqui, ó, a cana-de-açúcar e o algodão, né, que representam o Nordeste nesse momento. A gente tem essas 4 estrelas aqui que representam inicialmente esses 4 estados, as 4 províncias que participam, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Alagoas, como eu falei, chegou no finalzinho. E a gente tem aqui as palavras, né, que teoricamente são meio estranhas, assim, se colocadas juntas, né? Mas fazia sentido nesse movimento. Independência, união, liberdade e religião, né? Mas enfim. A gente tem aqui, vocês devem estar aqui pensando, né? Professora, tem um olho ali, professora. Tem um olho ali. Que olho é esse? A Raquel não vai falar desse olho? Calma, não tem nada a ver com Illuminati, para começar.
porque vocês têm esse aluno tem tesão em Illuminati, né? Eu não sei o que é isso que vocês têm, até o Adriano tem também, mas, gente, não tem nada a ver com Illuminati, calma. Tem a ver com maçonaria. Na verdade, os Illuminati, eles têm a ver com a maçonaria, né? A gente está falando de uma elite intelectual, de uma elite agrária, essa galera era toda membro da maçonaria. Raquel, para tudo. No início da aula, você falou que o Dom Pedro I era maçom, era grão-mestre da maçonaria. Como é que você está falando que aqui é um movimento contra o Dom Pedro I, que também é da maçonaria, pessoal? O Brasil realmente não é para iniciantes, não é para principiantes. Se eu disser para vocês que a Confederação do Equador, ela quase dividiu a maçonaria no Brasil. Então, assim, o Brasil é muito bizarro. Por isso que é tão interessante a gente estudar a história do Brasil, né? Porque acontecem coisas tão loucas, assim, que você não acredita que isso seja possível. A maçonaria é uma ordem secreta milenar, entendeu? Quase se fundiu no Brasil por conta desse movimento aqui, da Confederação do Equador, né? Enfim, vamos seguir agora a falar aí da Guerra da Cisplatina, de 25 a 28. Bom, antes de tudo, vamos entender o que é a Cisplatina. Cisplatina é uma região que compreende hoje o Uruguai, a República do Uruguai, tá? Que é mais ou menos essa região aqui. Não é exatamente igual, né? Porque a gente sofreu algumas alterações aqui nas nossas fronteiras do sul e tudo mais. E aqui só para vocês verem, né, assim, o corte geográfico que está sendo feito é dessa região aqui do Brasil, tá? E a Cisplatina, né, grudadinha ali. Bom, quando a gente estava no período de Dom João VI, no período joanino, a gente falou sobre isso. O Dom João, ele anexou essa região ao Brasil. Era uma região que era colônia da Espanha, estava se tornando independente. Dom João aproveitou o ensejo, foi lá e anexou o Brasil. Os caras não falavam nem português, assim, falavam espanhol, obviamente, né? Pô, colônia desde o século XVI, né? A gente já estava no 19, 300 anos de dominação, os caras falavam espanhol, os caras tinham uma cultura hispânica, enquanto nós tínhamos uma cultura lusitana, né? Assim, diferente. Embora tudo ibérico, né? Mas com algumas diferenças. E em 1820, né? Como eu falei, foi quando Dom João anexou esse negócio. Em 1825, pô, os caras não se sentem brasileiros, sabe? Assim, não tinha identificação nem linguística, não tinha identificação cultural alguma, sabe? Os caras, pô, queriam aí colocar pra frente seu projeto de emancipação e o Dom Pedro I reprimiu, foi impedir que isso acontecesse, né? E aí a gente tem a tal da Guerra da Cisplatina. O povo brasileiro, se você perguntasse para os brasileiros na rua, vem cá, o que tu acha aí da Guerra da Cisplatina? A galera ia falar, pelo amor de Deus, deixa os caras serem independentes, eles não têm nada a ver com a gente. Deixa os caras, nem foram colônia portuguesa, nunca foram Brasil, a opinião do povo era essa, mas o Dom Pedro I, muito autoritário, jamais iria permitir perder um pedaço de território que ele recebeu de Brasil independente, né? Isso, tipo, ele não poderia permitir que isso acontecesse. Gastou um dinheiro enorme que o Brasil nem tinha para financiar essa guerra, né? Num Brasil em crise econômica. E olha só, a guerra vai durar 3 anos. E no final, gente, a Cisplatina vai virar independente. O Uruguai vai nascer. E o Brasil vai perder essa guerra. Então o Dom Pedro ele pegou essa grana e jogou no lixo, algo que ele poderia ter evitado. A popularidade dele caiu ainda mais por conta disso. No meio da guerra, a mulher dele morre, a Dona Leopoldina, inclusive em circunstâncias que a gente vai falar daqui a pouco, circunstâncias muito graves, né? Mas enfim, eu coloquei isso aqui para vocês. Falei que em 25 iniciou essa luta pela independência dos cisplatinos, que Dom Pedro foi muito criticado por se manter nessa guerra e que o Brasil não consegue impedir que a República do Uruguai nasça em 1828. Tudo bem? Essa guerra aqui é um pouco mais tranquila, né, da gente compreender, tem menos detalhes também. Vamos seguir, né, para a gente poder entender algumas coisas que eu vou mencionar aqui nessa reta final da aula, né? Algumas coisas eu já até mencionei, eu já até falei sobre, mas a gente vai só ressaltar como o quê? Como uma lista de fatores que levaram
a impopularidade do Dom Pedro I, que isso vai justificar o fim do primeiro reinado, tá? Bom, a primeira coisa é que ele fecha de maneira autoritária e de maneira antidemocrática a Assembleia Constituinte de 23. Então aí ele já mostra que veio, né? Ele já mostra que ele é super autoritário. Depois ele impõe uma Constituição autoritária em 24, que a gente viu, né? Ainda em 24 ele reprime ferozmente a Confederação do Equador, fuzilando 2 padres em praça pública, né? O Frei Caneca e o Padre Mororó. Né? Em 26, cara, isso aqui é muito louco, olha só que loucura que esse cara fez. Em 1826, morreu o pai dele, lembra do Dom João VI? Que é rei de Portugal, que estava aqui, marido da Carlota Joaquina. Ele morre lá em Portugal. E assim, pela ordem natural das coisas, quem é que seria o próximo rei de Portugal? Vamos fingir que o Brasil não existe, tá? Morre Dom João. Quem é o próximo rei? Dom Pedro I. Né? Por quê? Porque, pô, ele é o filho mais velho. Só que agora vamos lembrar que o Brasil existe? O Dom Pedro está aqui. Como que vocês acham que o povo brasileiro ia reagir? Olha, o rei do Brasil agora vai ser rei de Portugal também. Pô, tinha 4 anos que a gente tinha virado independente. Cara, o Brasil ia pirar, né? Caraca, colônia de novo não. Pacto colonial, vai fechar os portos. Gente, isso não podia acontecer. E o Dom Pedro sabia disso. Ele não quis isso não, calma, porque ele é sem noção, mas nem tanto. Tem gente mais sem noção que ele. Ele sabia disso. Então, o que ele fez? Ele pensou, bom, se eu não posso ser o próximo rei de Portugal, então vai ser minha filha mais velha, Dona Maria da Glória, que era a primeira filha dele. Então, ele foi lá para Portugal com a filha. Vamos lá, que você vai ser a rainha de Portugal. Porque se não sou eu, é você. Só que quando chegou lá, se deparou com o irmão dele, o Dom Miguel, que tinha assumido o trono. Também tem lá os seus motivos, porque pensa, se o filho mais velho não pode ser, então é o segundo filho. E aí, meus amigos, rolou uma guerra. Olha isso que bizarro. Dom Pedro I gastou dinheiro brasileiro, que a gente não tinha, sem detalhe, né? Em 1826, para enfrentar o irmão, para defender o trono para sua filha. E o irmão querendo, o Dom Miguel querendo o trono para ele. Agora deixa eu contar assim, uma fofoquinha, como é que eles solucionaram esse negócio, né? Chegaram à conclusão de que não ia rolar, ninguém conseguia ganhar ninguém, estava meio que um equilíbrio de forças. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Pronto, eu vou casar o Dom Miguel com a sobrinha, com a Dona Maria da Glória. Vai virar rei, vai virar rainha, todo mundo fica em paz e em família, né? E foi assim que eles resolveram essa situação. Raquel, que bizarro. Eu falei que isso aqui é Brasil, tá? Se bem que Portugal também é meio assim bizarro. Isso aconteceu em 26, certo? Aí eu até botei, ó, morte, só pra gente assentar o pensamento. Morte de Dom João VI e a intromissão de Dom Pedro I nos assuntos sucessórios de Portugal. Ou seja, ele se mete lá em Portugal. Pô, o povo brasileiro já tá bolado que esse cara é português. E o cara ainda se mete em Portugal, sabe? Não era pra se meter. E ele dá essa escorregada aí, o povo fica mais furioso com ele ainda. No mesmo ano, ele perde mais uma pessoa. Então, ele perde o pai e ele perde também a esposa, a Dona Leopoldina, a imperatriz do Brasil. Gente, a Leopoldina era muito amada, sabe, pelo povo brasileiro. Ela fazia altos trabalhos de caridade, ela tinha uma pegada popular, ela tinha uma pegada científica e tal, sabe? Então, ela era uma pessoa, assim, muito carismática, né? Tudo que o Dom Pedro I não tinha de carisma, ela tinha. E o que acontece? Ela e o Dom Pedro, e isso assim, nós historiadores temos acesso, né, por conta da leitura de cartas, da leitura de diários, né, dos dois. Ela e o Dom Pedro tiveram uma briga, né, porque assim, o Dom Pedro era muito mulherengo, ele tinha várias amantes, né, tinha vários casos extraconjugais. Uma das suas amantes, inclusive, que era a dona Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, era a amante principal, né? Porque tinha isso também, tinha uma hierarquia de amantes, né? A Domitila estava no topo da hierarquia, era a amante principal. E o Dom Pedro era perdidamente apaixonado por ela, eles tinham um tórrido caso de amor, todo mundo sabia, incluindo a Leopoldina, obviamente, o povo brasileiro, todo mundo sabia, fazia piada disso, né? E o Dom Pedro e a esposa tiveram uma briga
por conta da amante, porque ele queria que a amante participasse de uma cerimônia, a Leopoldina não queria, coisa e tal. Resultado, ele deu, né, ele a agrediu, e ela caiu, rolou escada abaixo. Desacordada, começou a sangrar, e o médico constatou que ela nem sabia, mas ela estava grávida e, por conta da queda, abortou o feto, né? Ficou acamada durante muito tempo. Ficou acamada e não conseguia se recuperar. Hoje, assim, nós entendemos por quê. Ela caiu em depressão. Naquela época, as pessoas falavam, caiu na cama de tristeza, né, de profunda melancolia. É depressão, e a gente sabe que a depressão mata, né? E ela não conseguiu mais se recuperar, ela foi definhando, não conseguia comer, não tinha vontade de nada, e ela acabou morrendo, né, em 1826. É claro que o povo brasileiro não sabia da queda, né? Sabia que ela havia abortado, mas não que ela tinha sido agredida pelo marido e assim abortou, né? É claro que isso a gente só foi saber mais atualmente, né? Só que o povo sabia muito bem que ela vivia tristonha, né? Porque o marido a tratava mal, porque o marido era um péssimo chefe de família, era um péssimo marido, etc. Então, por conta disso, né, a morte dela já culpabilizou o Dom Pedro. Ele recebeu essa culpa aí pela população. Bom, seguindo aí na lista de tragédias, né, em 1828 o Banco do Brasil abre falência, como a gente falou. Em 1828 também a gente tem a derrota do Brasil na Guerra da Cisplatina. Em 1830 foi assassinado um jornalista chamado Líbero Badaró. Esse cara, ele fazia feroz repressão nos jornais ao imperador, então era um inimigo político, público do imperador, todo mundo sabia que eles não se gostavam, né? E de repente o cara é assassinado, entendeu? Em 1830. O povo começou a falar, lá, aposto que foi amando do Dom Pedro I. Raquel, foi amando? Não foi amando? A gente não sabe até hoje, porém, o povo culpabilizou o Dom Pedro por essa morte também. Tá? Em 1831, a gente tem alguns protestos de militares desejando aumento salarial, né? Em 1831, também, para concluir, a gente tem a famosa Noite das Garrafadas. O que foi isso, né? Os apoiadores do Dom Pedro I organizaram toda uma recepção. O Dom Pedro estava em viagem, né? Aqui pelo Brasil mesmo, e voltando, ele seria recepcionado com festa, para tentar elevar a moral do cara, para tentar dar uma cara de que, olha, o povo brasileiro está com você, né? E aí os portugueses organizaram esse negócio, os membros do Partido Português, e os brasileiros foram para lá, e antes do imperador chegar, começou aquela brigaiada toda, jogando garrafas para lá, para cá, jogando pedras e garrafas nas casas dos portugueses. Então começou aquela loucura, né? Aquela balbúrdia, e aí quando o Dom Pedro chegou, ao invés de encontrar uma recepção amistosa, encontrou aquela praça de guerra, literalmente, né? E aí aquilo para ele foi uma grande demonstração da insatisfação popular. O que o Dom Pedro fez então, assim, após esse episódio da Noite das Garrafadas? Ele escreveu sua carta abdicando do trono. Ele simplesmente disse, olha, eu desisto do trono, não dá mais. Se eu continuar, o povo vai se revoltar e vai tomar o Brasil para ele. Eu prefiro me afastar, para o povo se acalmar, e daqui a um tempo o meu filho poderá assumir o poder. Por que daqui a um tempo? Porque o herdeiro do trono brasileiro, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos nesse momento aqui, certo? Então a gente tem aqui, eu trouxe para vocês, para a gente fechar a aula. Essa pintura do Pedro Américo, né? Essa pintura, ela tem muitos simbolismos, né? A gente vai poder olhar algumas coisas aqui. Esse cara, no centro da imagem, entregando a carta, é o Dom Pedro I, né? Então ele entrega a carta e aqui a gente percebe, aqui num campo bastante iluminado, né? Quem são esses caras aqui? São o Partido Brasileiro, são o Poder Legislativo Brasileiro. É quem vai estar no poder durante um tempo, porque o filho dele não tem idade para governar. Do outro lado,
né? A gente tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo perceber, em vestes claras, propositalmente, para chamar a atenção, para botar em destaque e para parecer que eu tenho uma luz cênica aqui. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Acho que dá para perceber, né? A gente tem o Dom Pedro II, né? Professora é muito grande para 5 anos, gente. Vai contestar isso com o pintor, tá? Não comigo. O moleque tá aqui e tá meio que assim, do tipo... Agora é comigo, né? E sua mão está sendo beijada por alguém da cena. A gente não sabe se é a babá ou se é a irmã dele, sei lá. Tá ali já reverenciando o próximo imperador, né? Do lado de cá, num campo já escuro, que nos dá a ideia de um campo ultrapassado, algo que já ficou para trás, a gente tem os membros do Partido Português, que estavam ultrapassados. Porque se o Dom Pedro I está metendo pé, a galera que o apoia também está ficando para trás, né? Para a gente concluir essa análise, a gente tem aqui, né, num retrato, a Dona Leopoldina, a mãe do Dom Pedro II, né, que já havia morrido, já tinha aí 5 anos, né? E aí ela aparece ali a observar a cena, né? Sempre sua memória sempre sendo resguardada como alguém que fez muito bem para o Brasil, pelo menos enquanto pôde. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje sobre o primeiro reinado, né? Vocês têm muitas coisas para pensar e analisar, aspectos políticos, econômicos, entender como que esse Brasil independente surge, entender que a gente teve muito mais continuidade do que rupturas, certo? E na aula que vem, a gente vai falar sobre a continuidade do período monárquico brasileiro, que é o período regencial. Então, a gente se vê lá. Muito obrigada pela atenção de vocês e até lá.